Eu não parei por bondade. Parei porque naquele dia eu também estava perdido. A carroça rangia mais do que o normal, o cavalo parecia sentir meu peso e minhas filhas iam quietas demais para quem sempre brigava pelo banco de trás. O céu estava aberto, azul demais para combinar com o vazio que eu carregava no peito. Foi quando vi aquela mulher em pé, imóvel, como se tivesse sido deixada ali pelo próprio tempo. Ela não estava sentada, nem caída. Estava de pé, segurando uma sacola velha, olhando para a estrada como quem espera algo que sabe que não vem. Não pediu ajuda. Não fez sinal. Mas havia uma dignidade cansada naquele corpo que me fez puxar as rédeas sem pensar. Minhas filhas estranharam. Eu nunca parava para ninguém, nem para vizinhos, nem para conhecidos. Mas ali alguma coisa me atravessou. Talvez porque eu reconhecesse naquele olhar a mesma desistência silenciosa que eu escondia desde a morte da minha esposa. "O que aconteceu com você?" Perguntei direto, sem rodeios. Ela respirou fundo antes de responder. "Aconteceu a vida." A resposta não foi dramática. Foi seca, madura. E por isso me desmontou. Perguntei se precisava de trabalho. Ela disse que precisava de tempo. Eu não tinha tempo para oferecer, mas tinha um lugar onde o silêncio já fazia estrago demais. "Suba", falei. "Não prometo nada além de comida e serviço." Ela hesitou. Olhou minhas filhas. Olhou o campo. Depois subiu. E naquele instante, sem nenhum de nós perceber, algo que estava quebrado dentro da minha casa começou a se mover. "Meu nome é Augusto Ferreira. Tenho 35 anos e sempre vivi da terra. Não herdei fortuna, nem sonhos grandes. Herdei responsabilidade. Depois que minha esposa morreu, essa responsabilidade dobrou de peso. Fiquei sozinho com 4 filhas pequenas. Aprendi a fazer trança, a remendar vestido, a cozinhar o básico. Aprendi a sorrir quando não tinha vontade. Mas nunca aprendi a falar sobre o que senti. Aqui no interior, homem não fala. Aguenta. A casa continuou funcionando, mas algo nela morreu. Não era falta de barulho, era falta de sentido. Tudo era automático. Acordar, trabalhar, alimentar, dormir. A mulher que entrou na minha carroça naquele dia se chamava Teresa Alves. Não contou sua história inteira de uma vez. Descobri aos poucos que vinha de um emprego onde foi acusada de algo que não fez. Uma acusação basta para arrancar o chão debaixo dos pés de quem não tem defesa. Eu não a trouxe por carência. Trouxe porque vi nela alguém que também tinha sido arrancado do próprio lugar. Pensei que talvez 2 ausências não se anulassem, mas se entendessem. Eu não buscava amor. Buscava equilíbrio. Não sabia ainda que Teresa não vinha para ocupar espaço. Vinha para reorganizar o que estava em ruínas. Quando Teresa atravessou o portão da minha casa pela primeira vez, não aconteceu nada de extraordinário. Nenhuma revelação, nenhum sinal, nenhum silêncio dramático. Apenas o rangido antigo da madeira e o som seco dos passos dela, pisando um chão que havia tempo não recebia alguém novo. Ainda assim, senti como se algo tivesse sido deslocado por dentro, como quando a gente move um móvel pesado e descobre que o espaço era maior do que imaginava. Minhas filhas ficaram paradas, alinhadas perto da porta, observando cada gesto. Não era curiosidade infantil. Era cautela. Depois da morte da mãe, aprenderam cedo que nada dura muito e que pessoas chegam, mas também vão. Teresa percebeu isso imediatamente. Não sorriu demais, não falou alto, não tentou conquistar ninguém. Apenas colocou a sacola no chão e perguntou onde poderia deixar as coisas. Esse detalhe, tão simples, me chamou a atenção. Ela não se comportava como visita. Se comportava como alguém que sabia ficar. Mostrei o quarto pequeno ao fundo da casa, antigo depósito que eu havia limpo anos antes. Teresa agradeceu sem emoção exagerada. Passou a mão pela cama simples, abriu a janela, respirou fundo. Não reclamou, não elogiou, apenas aceitou. Essa aceitação silenciosa começou a mexer comigo de um jeito estranho, porque eu vivia em guerra com tudo o que havia aceitado desde que fiquei viúvo. Naquela noite, jantamos juntos. A comida era pouca, como sempre, mas Teresa comeu devagar, como quem respeita cada garfada.
Minhas filhas falavam entre si, em sussurros. Luísa, a mais velha, mal tocou no prato. Observei Teresa tentar puxar conversa e desistir ao perceber a resistência. Em vez de insistir, ela se calou. Aquilo me incomodou e me aliviou ao mesmo tempo. Depois que as meninas dormiram, fiquei sentado à mesa, olhando o prato vazio. Teresa apareceu com uma panela na mão e perguntou se podia lavar a louça. Assenti. Enquanto ela lavava, fiquei ali, sem saber se dizia algo. O som da água batendo na panela quebrou um silêncio antigo. Não era incômodo. Era quase necessário. No dia seguinte, acordei cedo para o trabalho no campo. Quando saí do quarto, encontrei a casa diferente. Não mais limpa, organizada. As coisas estavam no mesmo lugar, mas com intenção. O fogão aceso, o café pronto, o pão aquecido. Teresa não tinha mudado a casa. Tinha devolvido ritmo a ela. Minhas filhas acordaram uma a uma. Clara, a menor, foi a primeira a se aproximar. Teresa se abaixou para ficar na altura dela, perguntou se tinha dormido bem. Nada além disso. Clara sorriu e se sentou perto dela. Sofia veio logo depois, cheia de perguntas. Helena observava de longe. Luísa permaneceu distante, encostada na parede, como quem se prepara para perder de novo. Durante os dias seguintes, percebi que Teresa trabalhava sem pressa e sem ansiedade. Não tentava provar valor. Apenas fazia o que precisava ser feito. Isso mexeu comigo, porque eu sempre vivi tentando provar que dava conta de tudo sozinho. E ali estava alguém mostrando que cuidar não exige esforço heróico, apenas constância. Uma tarde, voltei mais cedo do campo e encontrei Teresa sentada no chão do quintal com as meninas, separando sementes. Não estavam rindo alto nem conversando demais. Estavam juntas. Esse tipo de união silenciosa eu não via desde antes da morte da minha esposa. Aquela cena me deixou parado por longos segundos, observando de longe, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. À noite, Luísa passou por mim e disse, quase num sussurro, "Ela não fala demais." Não era um elogio explícito, mas para Luísa era o máximo de abertura possível. Aquilo me apertou o peito. Percebi então que Teresa não estava apenas ocupando um espaço físico. Estava respeitando o tempo de cada ferida. Naquela noite, quando me deitei, demorei a dormir. Não por preocupação, mas por algo novo, expectativa. Pela primeira vez em anos, não temi o dia seguinte. E isso me assustou mais do que qualquer solidão. Luísa sempre foi diferente das irmãs. Não por ser mais velha, mas porque foi a que mais entendeu a perda. Quando a mãe morreu, Luísa já tinha idade suficiente para perceber que o mundo não é justo, que promessas não seguram ninguém e que o amor, por mais forte que seja, pode desaparecer sem aviso. Enquanto as outras ainda perguntavam quando a mãe voltaria, Luísa parou de perguntar. E esse silêncio virou uma espécie de armadura. Nos primeiros dias, observei como ela se movimentava pela casa quando Teresa estava por perto. Não evitava completamente, mas também não se aproximava. Passava rápido, mantinha as respostas curtas, os olhos sempre atentos. Era o mesmo comportamento que tinha comigo durante muito tempo. A diferença é que comigo ela já havia aprendido a tolerar. Com Teresa, ainda não. Teresa percebeu isso desde o início e fez algo que ninguém antes tinha feito com Luísa. Respeitou o muro. Não tentou atravessar. Não tentou derrubar. Apenas existiu do outro lado. Esse detalhe me chamou a atenção, porque eu sempre tentei resolver a dor da minha filha, como se fosse um problema com solução prática. Teresa entendia que não era assim. Certa manhã, Luísa acordou antes das irmãs. Sentou-se à mesa, em silêncio, esperando o café. Teresa colocou a xícara diante dela e voltou para o fogão. Não puxou conversa. Não perguntou nada. Luísa tomou o café inteiro em silêncio. Antes de sair, disse apenas, "Obrigada." Era uma palavra simples, mas dita com esforço. Teresa apenas assentiu, como se aquilo fosse suficiente. E era. Com o passar dos dias, pequenos gestos começaram a acontecer.
Teresa pedia ajuda para tarefas simples, nunca diretamente para Luísa, mas sempre deixando espaço. Um pano esquecido perto da pia, um balde deixado no quintal. Luísa, que não suportava ver algo fora do lugar, acabava ajudando. Não por Teresa, mas por si mesma. E Teresa nunca agradecia demais. Nunca transformava aquilo em dívida emocional. Um dia, enquanto eu consertava uma cerca, ouvi as duas conversando no quintal. Não consegui distinguir as palavras, mas reconheci o tom. Não era conversa alegre. Era baixa, cuidadosa. Quando cheguei mais perto, vi que estavam separando roupas velhas para remendo. Luísa ensinava como costurar melhor uma barra. Teresa ouvia com atenção, sem interromper. Aquela cena me atingiu de um jeito inesperado. Pela primeira vez, vi minha filha ocupando um lugar de conhecimento, não de defesa. À noite, Luísa demorou a dormir. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos como fazia quando era menor. Fui até o quarto. Ela me olhou sem levantar a cabeça. Pai, ela vai ficar? Perguntou com a voz contida. Não havia acusação. Havia medo. O mesmo medo que eu escondia. Sentei ao lado dela. Eu não sei. Respondi com sinceridade. Mas enquanto ela estiver aqui, ninguém vai obrigar você a gostar dela. Luísa respirou fundo. Eu não gosto quando alguém vai embora, disse. Fica mais fácil não precisar. Aquela frase ficou comigo a noite inteira. Percebi que minha filha tinha aprendido cedo demais a sobreviver sem apoio, e que qualquer aproximação representava risco. Teresa, sem saber, estava enfrentando o maior desafio da casa. No dia seguinte, Luísa acordou com febre leve. Nada grave, mas suficiente para deixá-la frágil. Teresa foi até o quarto com cuidado. Não tocou de imediato. Perguntou se podia entrar. Esse gesto simples desmontou Luísa. Ela assentiu. Teresa mediu a febre. Trouxe água. Sentou-se no chão ao lado da cama. Não contou histórias, não fez promessas. Apenas ficou. Quando Luísa adormeceu, Teresa continuou ali por um tempo, em silêncio. Observei de fora. Aquela presença sem cobrança me apertou o peito. Quando Luísa acordou, horas depois, encontrou Teresa ainda ali. Não disse nada. Apenas virou de lado e segurou a ponta do vestido dela por alguns segundos, como quem testa algo perigoso. Teresa não reagiu. Não sorriu. Apenas ficou. Naquela noite, Luísa saiu do quarto e sentou-se à mesa conosco. Comeu em silêncio, mas permaneceu ali até o fim. Antes de dormir, passou por Teresa e disse: Boa noite. Não era confiança plena, era um começo. E às vezes é tudo o que se pode pedir. Percebi que algo em mim estava mudando no dia em que acordei antes do despertador e não senti aquele peso imediato no peito. Durante anos, abrir os olhos era um exercício de resistência. Eu acordava já cansado, já preparado para cumprir tarefas sem sentir nada. Naquela manhã, porém, fiquei alguns segundos olhando o teto, ouvindo os sons da casa, e notei que não havia aperto. Isso me assustou mais do que qualquer tristeza antiga. Levantei devagar e encontrei Teresa na cozinha. Ela cortava pão com cuidado, como se cada fatia tivesse um destino certo. O fogão estava aceso, o café quase pronto. Aquela cena simples me trouxe um incômodo profundo. Era confortável demais, familiar demais. E conforto, para mim, sempre foi sinal de perigo. Desde que perdi minha esposa, associei tranquilidade à perda iminente. Quando tudo ficava calmo, algo ruim acontecia depois. Passei o dia inteiro com isso na cabeça. No campo, enquanto cuidava da terra, minhas mãos trabalhavam no automático, mas minha mente estava presa naquela cozinha, naquela presença constante. Eu me perguntava se estava traindo a memória da mulher que amei. Não por desejar Teresa, porque ainda não era isso, mas por permitir que alguém tornasse meus dias menos duros. A culpa vinha silenciosa, mas insistente. Quando voltei para casa, encontrei minhas filhas no quintal. Clara e Sofia brincavam perto do tanque. Helena observava sentada no degrau. Luísa ajudava Teresa a pendurar roupas no varal.
Não conversavam muito, mas trabalhavam juntas. A cena era tranquila demais para alguém que passou anos convivendo com o vazio. Senti vontade de entrar em casa e fechar a porta, como se aquilo fosse bom demais para durar. À noite, depois que as meninas dormiram, fiquei sentado na varanda. O céu estava limpo, as estrelas bem visíveis. Teresa apareceu com 2 canecas de café. Colocou uma ao meu lado e sentou-se no degrau mais baixo. Não perguntou se eu estava bem. Não perguntou nada. Aquilo, de alguma forma, abriu espaço para que eu falasse. Às vezes, comecei com a voz baixa, sinto que estou fazendo algo errado. Teresa não me olhou de imediato. Continuou encarando o escuro. Errado como? Perguntou. Como se eu estivesse deixando minha vida seguir em frente e não tivesse esse direito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com cuidado. Seguir em frente não apaga o que ficou para trás. Só impede que a dor seja a única coisa viva. Aquelas palavras não soaram como conselho. Soaram como alguém que também já tinha feito essa travessia. E isso fez diferença. Pela primeira vez, senti que não precisava me defender. Passei a reparar em mim mesmo nos dias seguintes. No jeito como eu começava a esperar a hora de voltar para casa. No modo como o riso das meninas já não me causava culpa. No desejo estranho de permanecer mais tempo à mesa depois do jantar. Tudo isso era novo. E tudo isso me deixava inseguro. Houve uma tarde em que encontrei, dentro de uma gaveta antiga, uma camisa da minha esposa. O cheiro ainda estava ali, fraco, mas presente. Segurei o tecido por longos minutos. Não chorei, apenas senti. Pela primeira vez, não senti que estava perdendo algo novamente. Senti gratidão, e essa mudança interna me assustou mais do que qualquer lágrima. Naquela noite, sonhei com minha esposa. Não foi um sonho triste. Ela não me dizia nada. Apenas me olhava, em silêncio. Quando acordei, não senti culpa. Senti permissão. Não sei explicar melhor do que isso. Era como se algo tivesse sido liberado dentro de mim. No dia seguinte, Teresa percebeu meu silêncio maior. Não comentou. Apenas deixou um prato de comida separado, como se soubesse que eu precisava de tempo. Essa leitura sem invasão era algo que eu nunca tinha vivido. Sempre achei que amor fosse insistência. Teresa me ensinava que amor também pode ser recuo. Naquele fim de semana, sentei no quintal observando minhas filhas. Luísa ria baixo com Helena. Clara corria atrás de Sofia. Teresa estava sentada à sombra, costurando. Olhei para aquela cena e entendi, com um aperto doce no peito, que meu medo já não era do passado, era do futuro, porque pela primeira vez em muito tempo eu queria que as coisas continuassem. E querer continuar era o sentimento mais perigoso que eu conhecia. A mudança dentro de casa não passou despercebida do lado de fora. Em lugares pequenos, nada permanece invisível por muito tempo. A estrada é a mesma para todos, o ar circula junto, e as histórias caminham mais rápido do que as pessoas. Bastaram algumas semanas para que os olhares começassem a durar um pouco mais quando eu passava. Cumprimentos que antes eram rápidos ficaram cheios de pausa. Perguntas que ninguém fazia começaram a surgir em forma de comentário solto. Eu nunca liguei muito para isso. Sempre acreditei que a vida acontece dentro de casa, não na boca dos outros. Mas percebi cedo que Teresa sentia. Não porque fosse fraca, mas porque já tinha sido ferida por julgamentos antes. Eu via no jeito como ela evitava o portão quando alguém passava, ou como ficava em silêncio quando ouvia vozes na estrada. Um dia fui à venda buscar mantimentos. O dono me olhou diferente. Falou do tempo, da colheita e depois soltou como quem não quer nada. Ouvi dizer que agora tem mulher morando na sua casa. Assenti sem explicar. Ele continuou. Dizem que veio da cidade, que teve problema por lá. Não respondi. Paguei e saí. Não era raiva, era cansaço. Cansaço de saber que, para algumas pessoas, basta um passado mal contado para condenar alguém inteiro. Quando voltei, encontrei Teresa no quintal, estendendo roupas. O vento balançava os tecidos e o cabelo dela. Ela me olhou e percebeu que algo estava diferente. Não perguntou. Apenas continuou o que fazia. Aquela postura, mais uma vez,
Me mostrou que ela entendia quando o silêncio era proteção. À noite sentei com ela na varanda. O céu estava encoberto. As pessoas estão falando, eu disse direto. Ela respirou fundo. Sempre falam, respondeu. O problema não é isso. É quando a gente começa a acreditar. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Aqui dentro, você não deve nada a ninguém. Teresa sorriu de leve. Não um sorriso de alívio, mas de reconhecimento. Como quem escuta algo que precisava ouvir há muito tempo. No dia seguinte, algo simples aconteceu. Luísa voltou da escola diferente. Não falou muito, mas percebi o corpo tenso. À noite, quando Teresa ajudava a guardar as coisas, Luísa disse quase sem olhar. Disseram que você veio embora porque roubou. O silêncio caiu pesado. Clara e Sofia olharam assustadas. Helena abaixou a cabeça. Teresa ficou imóvel por um segundo. Depois se agachou para ficar na altura de Luísa. O que você acha? Perguntou com a voz firme. Luísa engoliu seco. Eu acho que não. Teresa assentiu. Então isso basta. Não se explicou. Não se defendeu. Aquela resposta simples foi mais forte do que qualquer discurso. Luísa ficou em silêncio por um tempo. Depois saiu para o quarto. Aquela noite foi longa para todos nós. Mais tarde, fui ao quarto de Luísa. Ela estava sentada na cama, olhando para as mãos. Pai, disse, se ela for embora por causa disso, vai ser culpa minha? Sentei ao lado dela. Não, respondi sem hesitar. A culpa nunca é de quem pergunta, é de quem machuca. No dia seguinte, Luísa tomou uma decisão que me surpreendeu. Quando Teresa saiu para buscar lenha, Luísa foi junto. Não disse nada. Apenas caminhou ao lado dela. No caminho, ouvi risadas baixas. Quando voltaram, traziam flores do campo nas mãos. Nada especial. Flores simples. Teresa colocou as flores num copo velho e deixou sobre a mesa. Para lembrar que nem tudo precisa ser bonito para ter valor, disse. Aquela frase se espalhou pela casa como raiz. Os comentários lá fora continuaram por um tempo, mas dentro de casa algo se firmava. As meninas estavam mais seguras, Teresa mais presente, eu mais inteiro. Percebi que o mundo pode até olhar torto, mas não entra. Não decide, não constrói. Quem constrói são aqueles que ficam. E Teresa estava ficando. Houve um dia específico em que percebi que Teresa já não era apenas alguém que estava em casa. Não foi num momento grande, nem numa conversa profunda. Foi numa manhã comum, daquelas em que nada parece diferente, até que a gente percebe que tudo mudou. Acordei com o som de risadas vindo do quintal. Não eram gargalhadas altas, mas risos soltos, leves, do tipo que não existia ali havia anos. Levantei devagar e fui até a janela. Vi Teresa sentada num banco baixo, com Clara no colo, enquanto Sofia e Helena disputavam quem segurava a bacia de milho. Luísa estava ali também, não afastada, não vigiando, participando. Essa imagem me paralisou. Porque não era apenas convivência, era pertencimento. Teresa não estava ajudando minhas filhas, estava com elas. E minhas filhas não estavam se defendendo, estavam relaxadas. Aquilo me trouxe uma mistura de alívio e medo. Alívio por ver a casa viva. Medo por saber que se algo desse errado, a queda seria maior do que antes. Passei o dia inteiro com essa sensação. No campo, minhas mãos trabalhavam sozinhas, enquanto minha cabeça tentava organizar pensamentos que eu evitei por muito tempo. Percebi que já não imaginava Teresa indo embora. Não porque ela tivesse prometido ficar, mas porque minha rotina tinha se ajustado à presença dela. E quando algo se encaixa assim, a ausência futura assusta. À tarde aconteceu algo simples, mas definitivo. Helena caiu correndo no quintal e machucou o joelho. Não foi grave, mas o susto foi grande. Antes mesmo que eu chegasse, Teresa já estava ali, limpando o machucado, falando baixo, explicando cada gesto. Helena segurava firme o braço dela sem chorar. Aquela confiança me atingiu com força. Não era dependência, era segurança. Luísa observava de perto. Quando Teresa terminou, Luísa trouxe um pano limpo sem que ninguém pedisse. Entregou e disse: assim fica melhor.
Teresa sorriu, mas não agradeceu em voz alta. Apenas usou o pano. Esse tipo de troca silenciosa dizia mais do que qualquer palavra. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, fiquei sentado na cozinha. Teresa apareceu com 2 canecas de chá. Sentou-se à minha frente. O silêncio entre nós já não era estranho. Era confortável. Respirei fundo antes de falar. Você já pensou em ir embora? Teresa não se assustou com a pergunta. Olhou para a caneca por alguns segundos antes de responder. Já pensei em ir embora de muitos lugares, disse. Aqui, não. Essa resposta não foi declaração. Foi constatação. E isso me emocionou mais do que qualquer promessa. Senti um nó na garganta, mas não chorei. Apenas assenti. Eu tenho medo, confessei. Não de você, de perder de novo. Ela me olhou com seriedade. Quem ama sempre corre esse risco. Mas fugir dele não impede a perda. Só impede a vida. Ficamos em silêncio depois disso. Não houve toque, nem aproximação exagerada. Apenas entendimento. Pela primeira vez, senti que não precisava escolher entre o passado e o presente. Eles podiam coexistir. Nos dias seguintes, algo mudou dentro de mim. Passei a observar menos, a vigiar menos. Permiti que as coisas acontecessem sem tentar controlar cada detalhe. Luísa começou a procurar Teresa espontaneamente, para ajudar, para conversar, às vezes só para sentar perto. Clara passou a chamá-la para ver desenhos. Sofia e Helena disputavam atenção como crianças normais fazem. A casa já não parecia um lugar de passagem. Parecia um lugar de permanência. Uma tarde, Luísa se aproximou de mim enquanto eu arrumava ferramentas. Pai, disse sem me encarar, se a Teresa ficar, isso não significa que a mamãe vai desaparecer, né? Essa pergunta me desmontou. Parei o que estava fazendo e a olhei. Não, respondi com firmeza. Sua mãe sempre vai existir. Nada muda isso. Luísa assentiu, aliviada. Então tá bom. Naquela noite, antes de dormir, fiquei sentado na varanda, olhando o escuro. Pensei na minha esposa, na vida que tivemos, na dor que ficou. Pela primeira vez, não senti culpa por sorrir ao lembrar. Senti gratidão. Entendi, enfim, que amar de novo não apaga o que foi vivido. Apenas amplia. Quando entrei em casa, vi Teresa apagando as luzes. Ela me olhou e, naquele olhar, havia calma. Não expectativa. Não cobrança. Apenas presença. E ali, sem anúncio, sem promessa, sem medo declarado, fiz minha escolha. Não em palavras, mas em atitude. Escolhi ficar, escolhi permitir, escolhi viver. Os anos passaram sem anúncio. Não houve pedido formal para que Teresa ficasse, nem promessas feitas à mesa. Ela simplesmente ficou. E aos poucos, a permanência deixou de ser algo que precisava ser explicado. Tornou-se parte do ritmo da casa, como o sol que nasce sem perguntar se pode. Minhas filhas cresceram, cada uma à sua maneira, cada uma carregando marcas que o tempo não apaga, mas suaviza. Luísa foi a última a baixar a guarda, e também a que mais me ensinou. Quando a vi, já adulta, voltando para casa com o mesmo cuidado que tinha quando criança, entendi que a dor não some. Ela aprende a conviver. A casa mudou sem mudar. As paredes são as mesmas, o chão range do mesmo jeito, o quintal continua simples. Mas o ar é outro. Há vozes, passos, pausas cheias de sentido. Aprendi que um lar não é feito de quem chega primeiro, mas de quem escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. Teresa nunca tentou ocupar o lugar de ninguém. Nunca apagou lembranças. Nunca disputou afetos. Apenas cuidou. E foi nesse cuidado constante, sem espetáculo, que algo se reconstruiu dentro de todos nós. Hoje, quando sento na varanda ao fim da tarde e vejo minhas filhas rindo no quintal, sinto algo que achei ter perdido para sempre. Tranquilidade. Não aquela que vem da ausência de problemas, mas a que nasce da certeza de que não estamos mais sozinhos. Às vezes penso naquele dia na estrada. Se eu não tivesse parado, tudo teria continuado funcionando. E vazio. Aprendi que a vida não avisa quando oferece um recomeço. Ela apenas coloca alguém no nosso caminho e espera que a gente tenha coragem de puxar as rédeas.
Alguns amores não chegam com barulho. Chegam devagar, se sentam e ficam. E é assim que a vida, silenciosamente, volta a fazer sentido.